trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Esse mantra são 4 batidas. Se isso for, de fato, vivido e levado a sério, isso muda uma vida. Queria conversar com vocês hoje sobre algumas coisas um pouco mais práticas. Pode ser? Precisamente, há 6 anos, eu fui mudando um pouco o meu ramo de atuação lá no Brasil e comecei a entrar no que a gente chama de mercado digital. Como vocês sabem, o mercado digital no Brasil, ele é muito grande, ele é muito desenvolvido. E eu estava lá no início dele, a verdade é essa, já te vi, estava lá no início dele. Estava lá no iniciozinho dele, quando a gente começou a ouvir falar sobre o mercado digital. Foi uma grande sorte, é verdade. Dessas coisas na vida que a gente não consegue controlar. Mas eu vi nascer lá atrás, 6 anos, a gente está falando de um mercado bastante jovem, é verdade. Mas eu vi nascer as ferramentas utilizadas para que a gente consiga se instalar no mercado digital. Eu queria falar disso um pouquinho com vocês aqui. Porque eu fui chamado de algum modo para falar algo nesse grande campo da motivação. Mas eu sou da seguinte escola, que o que motiva mesmo é missão e resultado. Lá no Brasil existe uma grande cena, que é a cena dos coaches de palco. Nada contra, sou amigo de muitos deles, são pessoas muito boas inclusive, tá? Mas a minha escola é outra. O meu interesse não é vir aqui simplesmente e animá-los, eu poderia fazer isso, né? Assim, fazer um show de stand-up, falar de coisas fantásticas e vocês saírem daqui todos eletrizados e daqui 4 horas, daqui um dia, a coisa já se esvaiu, né? Sumiu. Minha intenção não é essa. A minha intenção é passar para vocês aqui nesse momento, nesses 40 minutos que a gente tem de convívio, de contato, queria passar para vocês algumas ferramentas que eu acho que podem mesmo mudar o jogo de alguns e levar para outro nível o jogo de todos. E quando eu falo todos, atenção, todos. Não importa aonde vocês estão jogando, ok? Se vocês são vendedores, gerentes, CEOs, etc. Tá? Então pronto, como eu dizia, sou psiquiatra de formação, atendi consultório durante muitos anos, 10 anos atendendo, 1 a 1, e há 6 anos eu mudei o meu negócio. Eu entendi que aquilo que eu fazia no 1 a 1, né? Ou seja, ver uma demanda, assistir um problema, observar uma dor, eu conseguiria pegar o conhecimento adquirido e acumulado ao longo desses 8 anos e traçar padrões que podiam ser comunicados para massa. Foi isso que eu fiz, ok? Eu peguei aqueles padrões de dor e de complicação, sistematizei e comecei a comunicar para a massa. Então, por exemplo, uma das minhas empresas é uma empresa chamada Guerrilla Way. Foi essa que foi anunciada. O Guerrilla Way abre parênteses, né? Abre aspas, citação, o maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina. É verdade, isso é verdade, tá? Mas não é só isso. São 100 mil pessoas, 100 mil assinantes que eu tenho, todos os meses, eles pagam lá, né, um valor e recebem uns PDFs com exercícios e reflexões. Parece simples e por isso que é bom, porque é muito simples mesmo. As pessoas olham aquilo, refletem, põem em prática e a vida das pessoas de fato muda, mas acontece mesmo. Perfeito? Uma das sistematizações desse programa foi a seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção nisso agora, que parece muito simples, que é trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Esse mantra de 4 pontos, são 4 batidas, se isso for, de fato, vivido e levado a sério, isso muda uma vida. Preste atenção se não está tudo aqui, né? Se você levanta, como a Rosário falou, a Rosário estava dizendo aqui, eu queria muito que vocês soubessem a missão de vocês, vocês tivessem claro o motivo pelo qual vocês vivem, levantam, etc. Se vocês levassem a sério isso, ou seja, se vocês fossem pessoas que acordassem para trabalhar, para servir a comunidade, né? Se vocês fossem fortes, e se vocês se comprometessem de verdade a não encher o saco, a vida mudava. Parece óbvio, não é? Um monte de problema que a gente tem na vida é porque a gente é chato pra cacete. Muito chato. Ou porque a gente não tem uma disposição verdadeira a servir, se colocar no lugar do outro.
e tentar resolver um problema, não é? E porque a gente trabalha mal. A maioria trabalha mal. Isso é um fato constatado. A maioria trabalha mal, né? Ou seja, a gente podia render muito mais. E aqui eu queria pegar uma coisa muito concreta. E vocês estão com os cartazes aí, brancos e vermelhos? Só para eu ter uma ideia. Daqui é mais fácil para eu visualizar. Então, ok. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta e calma. Atenção. Branco é não. Vermelho é sim. Eu quero saber sobre ferramentas de trabalho. Ok? Eu estou numa indústria no Brasil hoje que é do marketing digital, do mercado digital. Eu vou falar a minha visão desse jogo para vocês, ok? Eu tenho uma visão bélica na gestão dos meus negócios, ok? Eu tenho algumas empresas no Brasil, a gente roda uma quantidade de dinheiro que é bastante substancial, e a minha visão gerencial é uma visão bélica, é uma visão de conquista de território. Tem tudo a ver com vocês, não é? Conquista de território, bicho. Isso serve para tudo, mas sobretudo para o mercado no qual vocês estão instalados. Tudo. Trata-se de conquistar território. Mas nos tempos que seguem, nos tempos que correm, existe um outro território que é o território da atenção, território digital. Ok? Quem estiver bem instalado nesse mercado, ganha. Atualmente ganha. Vocês usam o Instagram ou o TikTok como ferramenta habitual. O que é uma ferramenta habitual? Vocês têm equipe para fazer captura de imagem, equipe para fazer as edições. Vocês põem dinheiro de tráfego. Entendeu ou não? Isso na minha cabeça é usar profissionalmente o Instagram. Não é de vez em quando abrir. Vocês fazem isso sim ou não? Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou vendo um rio de dinheiro desperdiçado na minha frente. 80% levantou a plaquinha do não. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos fazer nosso trabalho render, nosso tempo render aqui? Queria dar algumas dicas para vocês que vão, de fato, fazer diferença. Tá? Beleza? Então, só para dizer por que eu estou falando isso tudo. Eu sou o Ítalo, casado, pai de 7 filhos, né? Sou psiquiatra, etc. Mas, além disso, lá no Brasil, eu sou uma figura que fala para muita gente, que tem audiência. Que tem audiência. Ok? O que significa ter audiência? Significa que muita gente acorda e vai procurar o que eu estou dizendo. Quando eu falo muita gente, eu estou falando de 15 milhões de pessoas por semana. Mais ou menos. Ok? Isso sou só eu, Ítalo Marcilli, pessoalmente. Mas eu tenho uma outra empresa, ok? Que tem 16 especialistas das mais diversas áreas, psicólogos, médicos, advogados, enfim, uma moça que ensina a fazer comida, culinária, somada à audiência deles todos, ok? A gente está falando de 200 milhões de pessoas que nos assistem por semana, ok? Minha esposa também é uma pediatra que fala para mães, perfeito? É bastante gente. Acontece o seguinte, isso não é sorte, tem uma técnica e uma ferramenta para fazer isso. Eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho, porque isso pode mudar o jogo de vocês. Por quê? Porque audiência é igual a dinheiro. Tá ou não? Audiência é igual a dinheiro. Se vocês conseguem gerar audiência, não precisa estar falando de 200 milhões de pessoas, não precisa, a gente pode estar falando de 500 pessoas, 500 pessoas. Se vocês conseguem fidelizar a atenção de 500 pessoas por semana, a gente está falando de conquista de território. Faz as contas, somos 2.000 pessoas aqui mais ou menos, não é isso? Por aí. Se cada um aqui consegue alcançar, botar no coração 500 pessoas, os engenheiros e os professores de matemática já vão me dizer qual o número que a gente está falando no total. 1 milhão de pessoas? Errei a conta? Não é isso? Se cada um aqui, hoje, entender que Instagram, TikTok não é uma ferramenta para passar o tempo e perder a vida ali, né? Jogando para cima, fazendo scroll. Se entender que Instagram e TikTok é ferramenta de trabalho, a gente está falando, se cada um aqui conseguir fidelizar 500 pessoas por semana, a gente está falando de um
uma conquista de 10% da atenção de Portugal. Ou seja, vocês viram Afonso Henriques, né? Quer dizer, vocês começam a conquistar o negócio todo. Não é isso? O território é vosso. Vocês ganham o jogo. Então, o que eu queria aqui que vocês entendessem? Ano que vem, quando eu voltar aqui, eu quero que esses números todos tenham aumentado. Pode ser? É isso que eu quero. Então, Instagram é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. Tá? Isso aqui vale muito dinheiro, que eu estou dizendo, hein? Isso aqui mudou a vida de muita gente lá no Brasil, mesmo. Instagram é o seguinte, preste atenção. Vocês têm um feed do Instagram, não é? Ou seja, aquelas publicações que ficam ali estáticas. Não é isso? Vou falar para vocês um segredo, ok? Atenção. Isso serve de muito pouco, não serve de nada. Só que quando vocês vão lá no escritório de social media, eles vão tentar te vender exatamente o quê? Isso. Isso não, ou seja, o feed bem feitinho, bonitinho, ele não vira dinheiro, ok? O que é que vira dinheiro, Ítalo? Duas coisas. Reels, e eu já digo para vocês o que fazer e como fazer, porque eu já bolei tudo aqui para vocês, ok? Eu saberia de fato montar o Instagram de cada um de vocês aqui. Lá no Brasil, o mercado imobiliário, ele também ainda não está desenvolvido. Eu estou com alguns players lá, estou conversando com eles, mas também não está desenvolvido. Eles fazem muito mal esse jogo, ok? Reels, os Reels, né? Eles dão pra gente uma coisa chamada alcance. Ou seja, tudo que vocês fizerem nos Reels vai chegar a muita gente. Muita gente. Mas Reels não converte venda. Não converte venda. O que é que converte venda? Live. Live e stories. Sobretudo live. Pessoal, olha só, atenção. Eu não quero que ninguém saia, não é que eu não quero, seria ótimo para mim, né? Que vocês ficarem assim, o Ítalo me animou. Eu estou na idade da vida que eu não preciso mais disso, beleza? Então o que eu quero? Eu quero que vocês de fato ganhem dinheiro. Que vocês melhorem a vida de vocês, que vocês melhorem os números da empresa, que vocês consigam dar uma boa qualidade de vida para a família, que vocês abram outras lojas, é isso que eu quero. Ok? Que vocês batam lá a concorrência, né? A concorrência aqui, atenção, está claro para vocês, a concorrência não são só as outras marcas, vocês sabem disso, né? Está claro para vocês. A concorrência também é Dona Maria e seu Manel, que fazem as transações fora, né, do trabalho de vocês. Isso está claro para vocês, né? Então isso tem que estar sempre na cabeça. Como que a pessoa que está me assistindo no Instagram, no TikTok, ela ganha confiança em mim? Como é que eu passo a fazer parte da vida dessa pessoa? Esse é o ponto. E o que eu estou querendo comunicar para vocês é o seguinte, olha só. Eu estou em Braga. Eu estou ali no Meliá, com a minha equipe. Beleza? Estou fazendo um monte de coisa, mas ontem eu resolvi fazer uma experiência que eu faço em todos os lugares que eu vou. Estaciono o carro em qualquer canto, desligo o celular e começo a vagar pela região, ouvindo o que o povo está falando. Tá? Ouvindo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Ontem, eu estava no centro de Braga, deixei o meu carro estacionado no Parque Santiago, ok? Aqui em Braga. Fui andando até a Sé. E ali, quando parou de chover, eu comecei a fazer essa experiência. Comecei a andar pela cidade, ouvindo as vozes. Eu ouvi a palavra, atenção pessoal, eu ouvi as palavras TikTok e Instagram diversas vezes. Diversas vezes. E não ouvi, eu olhava, eu não ouvi só da boca de jovens. Ou seja, às vezes a gente gasta uma fortuna com outdoors, com anúncios televisivos, mas o pessoal está aqui, ó, na telinha. Aeroporto, quando vocês forem para a casa de vocês, não sei se vocês vão de avião, ou pegar o trem, ou vão de carro. Mas sempre que vocês estiverem num lugar, por exemplo, aeroporto, onde ficam se passando imagens promocionais e publicitárias, né, nas televisões, observa para onde as pessoas estão olhando. Para onde que elas estão olhando? Para a mão. O dinheiro está ali, galera. Tá? Então, como é que faz isso? Vou bolar uma estratégia para vocês aqui, para vocês verem se faz sentido ou não. Eu sei que não dá para abrir para pergunta, porque, enfim, somos 2.000 pessoas aqui, né? A gente não sairia hoje. Mas o que eu fiz com os meus experts
que estão nas minhas empresas e que eles faturam ali, pessoas pequenas, né? Pessoas pequenas faturam uma boa quantidade de dinheiro por ano. Gerar desejo dos locais. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, tá? Vocês não podem ter uma coisa que a gente chama de vício do especialista. O que é o vício do especialista? Bem, imagina só que algum de vocês viva, sei lá, ali em Lisboa, no Restelo. Vocês passam por aqueles lugares todos os dias. Todos os dias. Ali no Restelo, próximo à Casa das Embaixadas, por exemplo, tem uma estátua ali, que eu vejo, eu fiquei ali parado um tempo, o pessoal passa por ali, ninguém nem olha sequer para aquilo. Só que ali está a estátua de uma das figuras mais importantes de Portugal, chamada Nuno Álvares. Por exemplo, veio na cabeça qualquer coisa aqui. O que um produtor de conteúdo atento faz? Bem, a vida de vocês vai mudar também, porque vocês vão começar a prestar atenção em tudo o tempo todo. Não é isso? É o que eu vivo disso. Eu estou prestando atenção em tudo o tempo todo. Na palestra de quinta-feira, não foi isso? Eu puxei o gancho da palestra a partir do João, que entrou com uma prancha de surf. É o tempo todo prestando atenção em tudo. É como se eu tivesse aqui uma câmera filmando tudo que está acontecendo. Eu vou usar para gerar conteúdo. Tá ou não? Beleza? Por exemplo, vocês podem ir lá e fazer um vídeo, né? Chegando, saltando do carro, mostrando a estátua do Nuno Álvares, mostrando as casas da região. Depois vocês fazem, né? Aí fazem uma brincadeira do tipo, como lá embaixo, perto da torre, só tem turista e é agitado. Como que aqui em cima, perto das casas, é calmo e seguro, por exemplo, sei lá. Entende ou não? Percebe? As pessoas de fora vão falar assim, caramba, dá para morar em Belém num lugar desse? Porque quando a gente fala Belém, até para os portugueses mesmo, não é só para turista. Fala Belém, vem uma ideia de turismo, de coisa agitada. Não se imagina que tem prédios lá em cima, né? E casas lá em cima, para dentro, que são fantásticas e calmas. Outra coisa, pessoal, presta atenção, conecta, cola aqui em mim. Eu estou falando de dinheiro na conta, eu estou falando de venda, eu estou falando de transação. Reels, ok? Depois tem um botãozinho ali chamado impulsionar. É para botar dinheiro ali, você tem que chegar nas pessoas. E agora aqui, ó, agora a dica de milhões. Dica de milhões, hein? Sempre no final dos vídeos, vocês vão fazer uma coisa chamada CTA. Quem não sabe o que é CTA, levanta a mão. Pronto, legal. Então vamos sair aprendendo alguma coisa. CTA, Call to Action. Uma chamada para ação. Call to Action. Chamada para ação. Então é assim, ó, você fez o vídeo, você criou uma historinha, contou como, né, essa história do Restelo, contou uma história qualquer histórica, ou de custo, ou como que o pastel... Ó, uma brincadeira vocês podem fazer o tempo todo, né? Vocês vão lá, por exemplo, na Casa das Natas, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Depois vão no Pingo Doce. E aí compara os pastéis de nata. Isso é brincadeira de Instagram e TikTok, todo mundo adora essas merdas. Né? Faz teste cego. Pega dois, ó, pega assim, ó. O pastel de nata da pastelaria de Belém e o pastel de nata do Pingo Doce ou o pastel de nata do Continente. Tira o rótulo e chega para alguém na rua e fala, prova e me diz qual que é o melhor. Por exemplo, entende ou não? Filma isso. Esse negócio vai viralizar. Vai ter 1 milhão de visualizações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? As ideias estão embaixo do nariz o tempo todo. E aí você vai fazer no final do vídeo o tal do CTA. O que é o Call to Action? E aqui entra trabalho, galera. O que é o CTA, Luciana? Você vai impulsionar o Reels, que o Reels dá alcance. Atenção, esse conceito, hein? Mas ele não converte em venda. E você vai dizer assim, ó. Pessoal, toda sexta-feira eu estou numa live tirando dúvidas sobre a região. Entendeu ou não? O que você acabou de fazer se você enfia dinheiro no Reels? 3 mil, 4 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas estão vendo aquele Reels, não importa. E no final das contas, no final do Reels você fala o seguinte, toda sexta-feira, 9 da manhã, eu estou tirando dúvidas sobre a localidade em questão. Com, sei lá, 30 euros, 20 euros, que foi o que você colocou de dinheiro para impulsionar o Reels, você gerou um stand de vendas. Entendeu ou não?
Você começou a fazer uma busca ativa pelos clientes. Por quê? Porque na sexta-feira, 9 da manhã, você está ali tirando dúvidas sobre o lugar. E você abre uma live tirando dúvidas sobre o lugar. Entende ou não? Se tiver 20 pessoas na live, 6, não precisa ter, sei lá, 100 mil como eu coloco numa live. Se tiver 6 pessoas na live, todas as semanas do ano, a gente está falando de 6 pessoas, vezes 40 semanas, a gente está falando de 240 potenciais clientes que você vai converter em venda. Entendeu ou não? Atenção no conceito que eu falei no início. Isso aqui é mentalidade bélica. É conquista de território e de espaço. Isso serve para quase todos os negócios, mas sobretudo para o de vocês, porra. Entendeu ou não? Quem acha que é razoável isso? Quem acha que dá para aplicar amanhã esse negócio? Quem levantou a mão vai fazer mais dinheiro. Quem não levantou não vai. É simples assim. O mercado digital é simples assim. O mercado digital, para quem não está dentro, ele parece uma coisa assim, sei lá. Para quem está dentro do mercado digital, o olhar sobre o mundo, sobre as possibilidades, multiplica por 1000. Eu acabei de traçar uma estratégia de criação de stand e de venda na frente de vocês. Quem entendeu e aplicar vai faturar 20 vezes mais. Porque o território é seu, você está entendendo ou não? O território é de você, o território é teu agora. Recapitulando, passar pelas regiões, percebendo as histórias e gravando conteúdo. Filmando. Fazer uma edição simples. Colocar no Reels. Enfiar dinheiro de tráfego. O próprio Instagram, isso é fácil de fazer. O próprio Instagram faz isso. Com uma chamada para ação. Uma live, na qual você abre a câmera e tira dúvidas das pessoas. Entendeu que você não precisa de conteúdo para essa live? Não precisa de conteúdo. O conteúdo são as pessoas que vão dar para você. Uma perguntinha ali no chat. Mas é caro? Aqui é caro, né? Eu consigo moradias aqui T4? Sei lá. E aí você vai falar sobre a localidade. Entendeu ou não como funciona? Beleza? E aí depois no final da live você, se for o caso, convida para a loja ou passa um número de contato. Isso é captação ativa de cliente. A venda está feita. O jogo muda. Entende ou não? Isso é estratégia de expansão de negócio físico. Isso serve para pequenas lojas, lojas médias e multinacionais. Eu não posso falar por uma questão de contrato, mas tem uma dessas multinacionais que, de fato, está no mundo inteiro, que eu fiz a estratégia de marketing. E as vendas aumentaram venda e aquisição de cliente, aumentaram em 240% no último período. É claro que, bem, enfim, tem claro, para uma empresa de escala global, em números desse tamanho, é claro que a gente tem recursos ali que a gente usa, né? Enfim, que são um pouco diferenciados. Mas para o tipo de negócios, atenção, não estou falando da era como um todo, estou falando das lojas, que faz diferença. Só isso que eu falei aqui dá para multiplicar as vendas de vocês. Então, olha só, eu falei que eu ia falar sobre 4 coisas, eu não sei o tempo como é que está. Essa é a primeira, trabalhe. Então, eu quis dar para vocês uma ferramenta de trabalho, eu não quis dar para vocês uma ideia motivacional sobre o trabalho. Beleza? Uma segunda coisa que muda o jogo também é o servir. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Servir eu falo rapidamente. Rapidamente, e aqui eu queria que vocês me ouvissem com muito carinho, sabendo que eu sou filho de português. Minha mãe é portuguesa, de Viseu, Vila Nova de Paiva. Que é um lugar lindo, por sinal, hein? Eu adoro, minha mãe é do Touro, mais precisamente. Tu é do Touro? Minha mãe é do Touro, mas designadamente Touro. Uma aldeia, né? 890 habitantes tem o Touro. Aquilo é lindo, 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 lindo. Então, atenção. Ano passado, dos 365 dias do ano, eu passei passei 98 dias em Portugal. Ano passado, fora todas as outras vezes que eu venho a Portugal. E há uma coisa no português que vira piada às vezes. Tem um jeito de trabalhar, e se vocês, os 2.000 pessoas que estão aqui, vocês virarem também essa outra chave, muda.